tudo bem? Meu nome é Paulo Fernando, sou professor de Direito Econômico. Estou aqui hoje para te dar uma dica sobre o tema do controle da atividade financeira do Estado. A minha dica de hoje é uma dica rápida, mas é uma dica que cai em muita prova de concurso e que eu preciso te alertar para no dia do seu concurso você acertar a questão e conseguir a sua aprovação. A dica de hoje versa sobre a controvérsia entre o artigo 74, parágrafo 2º da Constituição e o artigo 31, parágrafo 3º, também da nossa Carta de 88. A controvérsia aparente que existe aqui diz respeito a quem tem legitimidade para arguir ilegalidade e ilegitimidade das contas prestadas perante os tribunais de contas. Explico. Lá no artigo 74, parágrafo 2º, você tem a legitimidade específica de qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato. Qualquer um desses quatro personagens vai poder se dirigir ao Tribunal de Contas da União e arguir ilegalidade e legitimidade das contas federais e, por extensão, contas também estaduais perante os tribunais de contas do Estado. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato. Qual é a peculiaridade? A peculiaridade é porque quando você olha para o artigo 31, parágrafo 3º da Constituição, você percebe uma legitimação um pouco diferente. Se você abrir o seu artigo 31, parágrafo 3º da Constituição, você vai verificar que quem tem legitimidade para arguir legalidade e ilegitimidades das contas municipais perante os tribunais de contas dos municípios, onde houver Rio de Janeiro e São Paulo, e perante os órgãos responsáveis pelas contas municipais, serão exclusivamente os contribuintes. Perceberam a diferença? No caso do artigo 31, parágrafo 3º, serão os contribuintes, num prazo de 60 dias, anualmente, é que poderão argumentar essas impertinências de contas de governo municipais. E aí surge a diferença. Lá das contas estaduais e federais, qualquer cidadão pode argumentar irregularidades. Em relação às contas municipais, qualquer contribuinte. E aí surge a pergunta: quem é cidadão? Quem é contribuinte? Cidadão é aquele que se encontra no pleno exercício das suas faculdades, dos seus direitos civis e políticos. É aquele, por exemplo, que tem alistabilidade. É aquele que tem capacidade eleitoral ativa. É o brasileiro nato ou o brasileiro naturalizado. Esse é o cidadão brasileiro. Em relação às contas municipais, se fala em contribuinte. E aí eu te pergunto, um estrangeiro que mora no Brasil e seja proprietário de uma casa no Brasil, ele pode arguir ilegitimidade e ilegalidade de contas federais? Resposta: não. Não por quê? Porque ele não é cidadão. Pergunto de novo, de outra forma, uma outra pergunta. O estrangeiro que mora no Brasil é proprietário de um veículo, ele pode alegar irregularidades das contas municipais? Em sendo contribuinte, ele pode alegar a irregularidade e legitimidade das contas municipais perante os tribunais de contas dos municípios ou, em sendo o caso, os tribunais de contas dos estados. Sempre lembrando que isso está disposto no artigo 31, parágrafo 3º, que, embora seja aparentemente diferente do artigo 74, parágrafo 2º, é muito cobrado em prova de concurso. Preciso que você fique atento a essa diferença para que, caso um dia caia essa questão na sua prova, você não caia na pegadinha do seu examinador. É claro, só aqui um último detalhe, um último adendo, que a Lei de Responsabilidade Fiscal, em relação às contas municipais, disse que elas ficariam à disposição dos contribuintes ou dos cidadãos anualmente a qualquer tempo. O artigo 31, parágrafo 3º, falou que essas contas ficariam à disposição por 60 dias. Muita gente começou a discutir quem prevaleceria. Mas eu já adianto para vocês, por mais que a Lei de Responsabilidade Fiscal seja posterior à Constituição, seja do ano 2000 e à Constituição de 1988, ainda assim, pelo critério hierárquico, quem prevalece é o documento mais importante do nosso ordenamento jurídico, a Constituição da República. Então, ainda assim, quem que está prevalecendo, quem que segue vigendo no nosso ordenamento jurídico? A disponibilidade por 60 dias das contas municipais para que os contribuintes possam argumentar caso não consintam com alguma irregularidade ou ilegalidade dessas contas, tá certo? Essa era a dica de hoje, espero que tenha sido tão útil para vocês quanto foi para mim. A gente se vê, a gente se esbarra, a gente se encontra por aí. Até mais!